Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos ver relações entre seno e cosseno. Relações entre seno e cosseno. No estudo das razões trigonométricas no triângulo retângulo, você viu algumas expressões que relacionam o seno e o cosseno. Agora, vamos verificar que essas relações também são válidas para qualquer arco na circunferência trigonométrica. Considere na circunferência trigonométrica o arco AM, de medida alfa, como mostra a figura ao lado aqui. Os pontos M', aqui, e M2' são chamadas projeções ortogonais do ponto M, isso porque estão sobre o eixo Y e X, respectivamente, certo? No triângulo retângulo O, M2' e M, coloquei ele aqui para facilitar aqui a visualização, tá? E pelo teorema de Pitágoras, vamos obter o seguinte: a gente sabe que Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O que é que vai acontecer aí? Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? Esse lado aqui maior, né? Então, OM ao quadrado é igual a M2' aqui, ó, ao quadrado, mais M2' ao quadrado, ou seja, os dois catetos aí, tá bem? Para M no primeiro quadrante, os valores do seno e do cosseno de alfa são positivos. Nós já vimos isso. Além disso, OM, aqui considerado o raio, podem perceber que OM é o raio, como a circunferência que estamos trabalhando, dizemos circunferência unitária, a gente considera esse raio 1, tá certo? Então, a gente pode escrever o seguinte: sabemos que o cosseno ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, já sabemos disso. Logo, o cosseno vai ser, quem é o cateto adjacente? OM2'. Quem é a hipotenusa? OM, né? Então, cosseno também pode ser escrito dessa forma: OM2', que é o cateto adjacente, sobre 1. Afinal, a gente já verificou isso, né? Logo, o cosseno do ângulo alfa, ele é simplesmente OM', ou seja, aqui representado no eixo do X, tá certo? O seno, a gente aprendeu que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, bem parecidinho do que fizemos aí com o cosseno, vamos fazer com o seno. Então, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? M2', sobre a hipotenusa, OM. Aí, a gente já percebeu que OM é 1. Então, escrevemos o seno dessa forma. Logo, o seno de alfa também poderá ser caracterizado por M2'. Aqui, ó. Que, queira ou não, é a mesma medida que M', ó, tá ok? Que está aqui no eixo dos Y. Assim, voltando à igualdade obtida pelo teorema de Pitágoras, temos aí essa relação, tá? Seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é a hipotenusa. A partir desse teorema de Pitágoras, a gente tem essa relação que é conhecida como relação fundamental da trigonometria, tá certo? Essa relação, denominada relação trigonométrica fundamental, é válida para todos os valores de alfa
inclusive aqueles em que o ponto M pertence a um dos eixos. Ou seja, quando isso acontece, não existe o triângulo, tá? Ou seja, quando alfa é igual a Kπ, ou alfa é igual a π sobre 2, que a gente sabe que é 90, mais Kπ, com K pertencente aos números inteiros. Esse triângulo não existe, mas essa relação trigonométrica também é válida, tá bem? Relacionando as razões seno e cosseno de ângulos complementares na circunferência trigonométrica. Vamos ter aí alguns esclarecimentos. Agora, vamos ver como podemos relacionar as razões seno e cosseno de ângulos complementares na circunferência trigonométrica. Para isso, considere na circunferência trigonométrica os arcos AM, que está aqui em vermelho, e AP, que está aqui representado por esse verdinho, cujas medidas são alfa e π sobre 2 menos alfa, tá ok? Respectivamente, ou seja, nessa ordem. Com o alfa entre 0 e π sobre 2. Esse é o intervalo, que quer dizer o quê? Que estamos aí trabalhando no primeiro quadrante, conforme a figura também registra. Saiba de uma coisa, arcos ou ângulos complementares são aqueles cuja soma é 90 graus. Já vimos isso anteriormente também, né? Ao traçar os triângulos retângulos OM1, M e OP1, P, em que M1 e M2 são as projeções ortogonais do ponto M sobre os eixos x e y, ou seja, são as projeções de M nos eixos, respectivamente, e P1 e P2 são as projeções ortogonais no ponto P sobre os eixos x e y, ou seja, as projeções nos eixos x e y, respectivamente. Então, vamos observar o seguinte. Esses arcos, eles são complementares, tá? O que seriam? Alfa mais π sobre 2 menos alfa, se a gente somar os dois, vamos obter aí π sobre 2, que a gente sabe que é 90 graus. Então, eles são complementares, tá? O cosseno de alfa, ele é OM1, tá? Por quê? OM1 seria aí o cateto adjacente, tá? Já o seno de alfa, ele é M1, M, ou OM2, porque se a gente analisar, M1, M tem a mesma medida que OM2. Então, podemos dizer sim das duas formas. Já o cosseno de π sobre 2 menos alfa, que a gente considera esse triângulo aqui, ó, OP1P, tá? O cosseno, ele vai ser OP1, que é o cateto adjacente. Já o seno de π sobre 2 menos alfa, ele vai ser P1 ou OP2. OP2 porque tem a mesma medida que PP1, né? Dá para observar. Então, também podemos afirmar isso. Considerando os triângulos OM1M e OP2P, temos o seguinte. Tudo isso aqui pode parecer um pouquinho difícil, mas estamos trabalhando com casos de congruência, tá? Com semelhança. Olha só, OM vai ser igual a OP. Observa isso aí. OM é igual a OP, que é igual a 1. Lembra que a circunferência é unitária?
logo os segmentos também são congruentes. A medida de M1 OM é igual à medida de P2 OP. Logo, alfa também implica nessa congruência aqui. M1 OM é congruo a P2 OP, certo? Aqui a medida M1 é igual à medida P2P, certo? Que é 90 graus. A gente já tem aqui isso bem explícito, tá? Mas é só para comprovar. Isso implica dizer que OM1 é congruo a OP2P. OM1M é congruo a OP2P. E pelo caso lá do ângulo de congruência, a gente tem que esses triângulos são congruentes, certo? Pela congruência de triângulos, temos exatamente isso aí. P2 é congruo a OM1, P2 é congruo a MM1, como PP2 é congruo a OP1 e MM1 é congruo a OM2. Então, OP1 é congruo a OM2. Um pouquinho complexo, mas é só para representar e concluir essas afirmações aqui. O seno do complementar de um arco é igual ao cosseno desse arco. Se a soma dos dois, π sobre 2 menos alfa, mais alfa, é 90 graus, ou π sobre 2, eu posso ter essa relação. Seno de π sobre 2 menos alfa é igual a cosseno de alfa. Igualmente, temos que o cosseno do complementar de um arco é igual ao seno desse arco. Cosseno de π sobre 2 menos alfa é igual a seno de alfa. Essas relações elas também são válidas para arcos situados em outros quadrantes, que são complementares, tá certo? Aí a gente tem um exemplo que é menos π sobre 3 e 5π sobre 6 são medidas de arcos complementares. Por quê? Porque a soma deles, aqui a gente precisou tirar o MMC, tá? Mas a soma deles dá exatamente π sobre 2. Se eles são complementares, essas relações também são válidas. E não é necessário apenas estarmos no primeiro quadrante para que isso aconteça. Tá certo? Então, aqui a gente percebe a demonstração disso aí, tá? Seno de π sobre 2 menos π sobre 3 é igual a cosseno de menos π sobre 3. π sobre 2, tirando aqui do parêntese, fica positivo, mais π sobre 3 é igual a cosseno de menos π sobre 3. Logo, o seno de π sobre 6 é igual ao cosseno de menos π sobre 3, como a gente já havia falado. Se eles são complementares, eu posso fazer essa afirmação também, tá? Aqui temos a demonstração do cosseno, que é igualzinho também, tá certo? No final, vamos obter que o cosseno de π, 5π sobre 6, é igual ao seno de menos π sobre 3. Então, é isso, pessoal. Não esqueçam essas relações entre seno e cosseno, principalmente a relação trigonométrica fundamental, tá? E vamos exercitar. Na prática, a gente compreende melhor, tá ok? Até mais!